na live, vem muita molecada falar sobre... Fica perguntando coisas sobre relacionamento, né? E fica evidente que eles se lascam porque eles sempre escolhem as pessoas erradas pra se relacionarem, né? A galera que acompanha a live diariamente lá sabe que toda hora: Xandão, me envolvi com tal pessoa, fui traído, fui enganado, seja lá o que for. Tudo isso que acontece em termos de relacionamento na vida de vocês é porque vocês aceitaram fazer parte de uma mentira. Onde que tá o segredo de entender isso? Que toda vez que eu aceito fazer parte ou de um grupo de pessoas ou me relacionar com alguém diretamente e nesse meio existam mentiras, vai dar problema. Não é tão difícil de entender isso, né? Veja, hoje nós vivemos uma geração onde as pessoas estão mais carentes. Por que elas estão mais carentes? Carentes no sentido de que todos os valores corretos para que exista relacionamento de verdade foram jogados no lixo. Essa carência, e às vezes também uma falta de uma boa educação do pai e da mãe, que hoje em dia tem muito disso, infelizmente, os pais não estão mais educando os filhos como educavam no passado. Por falta dessas coisas, isso promove uma certa carência emocional. Pelo menos que eu percebo assim, brevemente, de maneira superficial, que é bater o olho e você identifica isso, sabe? Não é difícil de identificar isso daí. Essa carência emocional, onde qualquer pessoa que apareça dando atenção, esse menino ou essa menina vai lá e cede, entende? Ela deposita suas confianças na outra pessoa, para tentar suprir essa necessidade que ela tem ali, de ter uma atenção, de dizer que tem algo. Isso é complicado. É compreensível que ocorra esse tipo de coisa, principalmente hoje em dia, uma vez que o ser humano está totalmente vazio. Ele não preenche nem a si mesmo porque ele não busca a Deus. Se uma pessoa não consegue preencher a si mesma, se ela não consegue ser feliz consigo mesma, se ela vive na mentira, se ela não busca por Deus, se ela não tem Deus no seu coração, você acha que você será feliz do lado dela? Eu tô falando de felicidade verdadeira, felicidade sólida, felicidade alicerçada nos valores, porque é isso que traz felicidade para nós, é ter uma vida estável, paz de espírito. Desde quando eu comecei a fazer live, o que mais chega é isso. É relacionamento zoado. E os caras erram. Eu falo, você errou por causa disso. O problema tá aí. É essa mentira. Isso aí não poderia ter acontecido. Mas as pessoas, elas ainda preferem acreditar numa mentira do que entender a realidade. Elas não preferem passar um período de tempo maior sem ninguém, ajeitando o seu lado primeiro, criando mentalidade, maturidade, evoluindo espiritualmente para depois encontrar uma pessoa que esteja na mesma frequência, vibrando na mesma energia. Elas não querem esperar esse tempo. Elas preferem ir logo, de cara. E hoje em dia, assim, eu não consigo entender isso. O cara conhece uma menina hoje, semana que vem tá namorando já. Depois de 2 semanas é troca de mensagem: é o amor da minha vida, é a princesa, é a lendária, é a Xena guerreira que eu fui buscar, eu sou o Hércules. Vocês estão de brincadeira, caramba? Na verdade, sabe o que eu acho que eu vou fazer? Eu vou falar menos hoje durante o treino, tá? Porque, óbvio, a gente precisa treinar, né? Eu vou pegar uma hora, eu vou gravar um vídeo pra falar especificamente de relacionamento. O que vocês acham? Se vocês apoiam essa ideia, deixem nos comentários aí. Aí eu gravo o vídeo lá onde eu faço live, lá no meu escritório. Caramba, vai tomando. Eu gravo lá e eu posso falar, tá? Acho que seria até mais interessante, né? Porque realmente tem tanta coisa pra falar aqui. E eu poderia também pegar relatos de vocês, tá? Deixem aí nos comentários relatos, experiências de relacionamento, porque daí a gente conversa. É interessante colocar exemplos, situações concretas, porque daí as pessoas visualizam melhor o que anda acontecendo por aí. Então é isso, rapaziada. Relacionamento não é Alice no País das Maravilhas. Ele tem momentos. Se você tem disciplina, o treino inclusive serve para isso, para disciplinar sua mente, para você entender que nada na sua vida vem sem esforço. As pessoas se relacionam porque elas não querem se esforçar para dar certo. Elas não pensam em constituir família com a pessoa que ela está se relacionando. Elas querem uma zona de conforto, uma zona onde elas podem depositar todos os sentimentos estraçalhados que elas possuem, todo aquele peso, aquela podridão que elas carregam, e querem estar felizes. Não vai dar certo. Não é assim. Tem que ter maturidade, tem que ter equilíbrio. Inteligência emocional é muito importante para relacionamento. Pessoa que não tem inteligência emocional precisa desenvolver isso, até numa medida que esteja compatível com a sua realidade. Senão não dá. Não vai dar certo. Hoje em dia as pessoas estão estraçalhadas, elas não têm mais esperança em nada. Ninguém confia em mais ninguém.
Como que você pode assumir uma coisa tão rapidamente, conhecendo uma pessoa assim tão depressa e pensar que isso vai funcionar? Não estou falando aqui de exceções, porque existem exceções. Raríssimas, inclusive, mas tem exceções assim, no sentido de que um homem e uma mulher se conhecem, a energia é tão compatível entre eles que rapidamente eles passam a conviver juntos. Isso daí flui de uma forma tão natural, tão boa, que para eles é como se eles sempre estivessem juntos. Deus abençoe você, que você faça parte dessa exceção. Mas até para ser uma exceção, você tem que ter um comportamento também que é diferente da manada, da gadaiada, como ela está habituada. Se você for um homem cretino, que sai com todo mundo, se for uma mulher que não se valoriza, que sai com todo mundo, que vive pulando de galho em galho, você acha que você será exceção de alguma coisa? Não faz sentido, né? Eu passei a minha vida toda observando muito o que acontecia à minha volta. E o padrão sempre se repete. As pessoas que fracassam em relacionamentos, elas têm sempre as mesmas atitudes patéticas de pessoas medíocres. Comece a prestar atenção nisso. É homem cretino, canalha que não vale nada. Mulher, mesma coisa. Pessoas que não têm um mínimo da capacidade de renúncia. A pessoa tem o QI de um hamster. Ela não tem capacidade de projetar cenários da vida dela há 5 anos na frente, 10 anos, 15 anos, 20 anos. Ela pensa que viver o atual, o presente, a todo vapor, satisfazendo os desejos da carne, seja lá com quem for, é até nojento de falar isso. Eu particularmente me sinto enojado só de pensar nisso. Mas ela pensa que vivendo dessa forma, satisfazendo a si mesma, no futuro tudo dará certo. Aí eu pergunto, qual que é o seu parâmetro para pensar dessa forma? Quem que fez isso e deu certo? Me explica. Como que você pode imaginar que uma pessoa possa ter um casamento estável bom se ela passou 10, 20, 30 anos da sua vida pulando de galho em galho, prejudicando o seu cérebro? A partir do momento que as pessoas se relacionam com muitas outras pessoas, o que acontece? Isso muda o modus operandi do cérebro. Essa pessoa passa a deixar o seu cérebro mais condicionado. É natural que quando chega lá na frente, nós ficamos mais velhos, nosso corpo muda, nossos hormônios mudam, nossa mente muda. Aí a pessoa vai falar, puxa, eu quero uma coisa estável hoje. Eu pergunto, como que vai estar a cabeça dessa pessoa para sustentar algo que seja, agora sim, verdadeiro, baseado em valores de família, honra, ética, moral, o respeito à pessoa que está do seu lado, o amor ao próximo? A conta não fecha. Então assim, tudo que nós fazemos nesse mundo físico para satisfazer a carne, tudo, isso gera um impacto no mundo espiritual. É por isso que as pessoas caem e nem percebem onde está o erro, porque elas não entendem que existe um mundo espiritual. E a nossa batalha é, por definição, espiritual. A carne tampouco importa. Isso aqui vai embora, logo logo, pode ir embora a qualquer momento, inclusive. Não é esse o principal. Para com essa mentalidade de hamster. Começa a enxergar o todo e tome as decisões corretas. Renuncie. Passe 5, 10, 15, dane-se quantos anos vão passar. Ah, mas eu não tenho ninguém, eu não encontro ninguém. Dane-se. E daí? Vale mais a pena você encontrar pessoas e enganar a si mesmo achando que está tendo um relacionamento correto com essas pessoas e quebrar a cara, passar por desgosto, inclusive, e você ignora. Então, mantenha-se firme, coletando virtudes, se aproximando da verdade, tendo conhecimento e entendimento das coisas, que sua energia, agora falando do mundo espiritual, ela vai vibrar numa frequência muito maior do que das outras pessoas. Você estará vivendo à margem da sociedade. E é nesse ponto, quando finalmente você chega nessa trajetória, que você passa a evoluir espiritualmente e mentalmente, que as coisas fluem. Aí aparece uma pessoa, vai parecer mágica, mas não é mágica, nada é obra do acaso. Nenhuma folha cai da árvore se não for pela vontade de Deus. No momento certo, Deus coloca as pessoas certas no seu caminho, por conta da energia. Esse cara aqui, ele está tendo determinadas atitudes, ele tem uma energia, é compatível com esse daqui. E vai indo, vai avançando. Enquanto você está sozinho, porque assim, eu sigo uma regra que é assim, eu nunca digo que eu tô sozinho. Eu tô sempre com Deus. Porque é vontade minha, certo? Deus não precisa estar ao meu lado. Ele não depende de mim para nada. Ele me dá todo dia o dom da vida. Se ele me dá o dom da vida, o mínimo que eu posso fazer é justamente agradecer por isso e viver do melhor jeito possível. Então eu busco sempre, estar mais próximo dele. Quando você está sozinho,
Aplique a filosofia do lobo solitário, que eu falo tanto no canal, nas lives. Progrida, seja um homem de valor, caráter, honra, índole, bem educado, posturado, saudável, raciocínio rápido, focado na verdade, em buscar sempre a verdade das coisas. Seja um cara que pensa antes de agir. Seja um cara, acima de tudo, que entende sua intuição. A intuição nunca mente. Você precisa desenvolver essa afinidade com a sua intuição. Isso daí é um dispositivo que o Criador colocou em nós para que nós possamos avaliar de cara uma situação que não é favorável para nós, que é ou que não é favorável para nós. É muita coisa que daria para falar a respeito disso. Tô tentando falar de uma forma até meio sintética aqui, né? Mas enfim. É muito melhor você seguir por esse caminho do famoso aspas, sozinho, evoluindo, progredindo, tendo capacidade de ser um homem provedor, um homem cuja mulher que estará ao seu lado possa confiar, porque ela sabe da sua retidão de propósito, ela sabe da sua definição de propósito. Ela sabe do seu valor, ela sabe da sua postura, ela sabe que você vai pra frente, você vai atrás do que realmente deve, você vai atrás daquilo que realmente deve ser perseguido, deve ser buscado, entende? Então é isso, rapaziada. Foquem naquilo que vale a pena, foquem naquilo que dinheiro nenhum do mundo compra, que são os valores. Se você estiver fazendo tudo de forma correta, e mesmo assim não estiver enxergando que as coisas estão corretas, porque talvez você não esteja tendo algum tipo de benefício que você acha que deveria ter, não desista, não pare por conta disso, porque isso não existe. O caminho certo sempre será o certo, independentemente dos resultados. Nunca pare para se perguntar qual será o resultado das ações, porque isso vai depender de Deus. Você tem que fazer as coisas não porque elas são certas para você. Isso daí é egoísmo. Você tem que fazer as coisas porque elas são certas. Existe um abismo gigantesco de diferença entre fazer as coisas que são certas, que por natureza elas são corretas perante o universo, perante as regras de Deus, e aquilo que é certo para você. Muitas vezes, nós, seres humanos, por estarmos praticamente no estágio final da decadência, nós fazemos as coisas porque são certas para nós, porque nós somos egoístas. E, em boa parte das vezes, fazemos isso e agradamos a quem? Ao diabo. Quem é o maior egoísta, satânico, desgraçado da história? É o diabo, certo? Quando você age de forma egoísta, fazendo coisas que são certas apenas para satisfazer seus interesses mesquinhos, por mais que você não tenha coragem de admiti-los, você está agradando o diabo. Tenha sempre isso na sua mente. Nem sempre você vai enxergar que o que você está fazendo é correto, mas calma, tenha paciência, porque naquele momento você não enxerga, mas depois, garanto para você, tudo passa a fazer sentido. Você só tem que suportar a trajetória até lá. Ninguém tá falando aqui que é fácil fazer o que é certo. É fácil abrir mão de alguma coisa que você gosta, abrir mão de coisas que te satisfazem de forma superficial para fazer coisas corretas que não vão te satisfazer num primeiro momento? Não é fácil. Mas lembre-se, estamos falando aqui de comportamentos corretos. E hoje em dia os comportamentos corretos, como eu falei anteriormente, eles são exceção. Você quer ser exceção nesse mundo satânico ou você quer ser a regra? Quer seguir o demônio? Escolha! A gente não tem mais tempo para besteira. A gente não tem tempo para viver na mentira. Estamos passando pelo final dos tempos. E a ruxa tá voltando. Essa porcaria desse mundo desgraçado e caído já era. Você precisa entender isso quanto antes, cara. Se você não entender isso, bicho, acabou. Você vai viver numa aleatoriedade tão absurda e vai seguir a regra do diabo. Infelizmente, o mundo ele está caminhando já pro final. Estamos na etapa final. Quem acredita nisso, ótimo. Viva com essa esperança. Eu não vivo mais. Por que eu tô dizendo isso? Porque eu cheguei na conclusão de que isso tudo é bíblico, tá? Que eu vou dizer. As motivações do mundo, as motivações das pessoas que mandam no sistema que rege, por sua vez, a ordem imposta no mundo, essas pessoas possuem motivações satânicas. O sistema pertence à besta. Não adianta esperar que uma pessoa que siga as regras de Deus seja eleita presidente da República. Eu sempre falo, quando Jesus jejuou por 40 dias, ele estava no deserto, o diabo surgiu e disse para ele que se caso o Messias se curvasse perante o diabo, ele receberia tudo isso. O que é o tudo isso? É o mundo, os governos, esse poder dentro do sistema. Ele deixa bem claro que quem controla isso é ele. E é de fato. Então por isso que eu falo, as motivações são diabólicas. É interessante para o sistema que você tenha uma família que seja capaz de ter 3, 5, 10, 15
Filhos bem sustentados, alimentados, inteligentes, cada vez mais prósperos, trabalhadores? Ou é mais interessante para o sistema que você tenha uma família bem reduzida, se é que você vai ter uma família? Ou é mais interessante para o sistema que você não consiga casar, que você não encontre uma mulher correta? Será que é mais interessante para o sistema que uma mulher encontre hoje um homem que é homem de verdade? Ou será que é mais interessante que ela encontre um cara que não tá nem aí com nada? Um cara irresponsável, que não sabe o básico sobre coisa alguma? Se a família está quebrada, se não existe mais nenhuma possibilidade do homem e a mulher ser mulher e ambos cumprirem com o seu papel, já era. O verdadeiro poder está na família bem estruturada. O sistema deu conta de destruir isso há muito tempo. Na verdade, isso é um processo que vem durando bastante tempo. Ele veio destruindo aos poucos, através de propagandas midiáticas, etc. Através dos estímulos satânicos que são mostrados nas telas das televisões, dos artistas, os ditos famosos aí, que só fazem coisas horríveis. E isso vira um comportamento excepcional. Eles tratam isso como se fosse, uau, moderno, bacana, legal demais. Olha, que atualização incrível de comportamento. Na verdade, tudo lixo, tudo satânico. Todos seguindo a ordem demoníaca. Essa é a verdade. E isso é colocado como maravilha. Bom, se a família está destruída, se o homem está destruído, se a mulher está destruída, como que nós vamos criar uma sociedade com pessoas que vão lutar pelo que realmente deve ser lutado? Me expliquem isso. Não tem jeito. Não tem jeito. Se as pessoas tivessem noção do poder que isso tem, uma simples conversa bem realizada, com vontade de encontrar a verdade, ela resolve praticamente tudo. A motivação, todo comportamento que parte de motivações que são verdadeiras, que tem sua origem, sua raiz baseada na verdade, são coisas boas e corretas. Elas gerarão bons resultados, resultados fortes, saudáveis, progresso. É assim que eu penso.